Vou falar sobre os povos fenícios. Onde nasceu o povo fenício? A localização. O povo fenício nasceu no mar Mediterrâneo, entre a Mesopotâmia e o Egito. Então aqui, ó, aí tem a Mesopotâmia e tem o Egito. Aí nasceu no meio, bem assim, que é no mar Mediterrâneo, nasceu o povo fenício. Lembrando que o povo, naquela época, morava próximo aos mares. Esse é o mar Mediterrâneo. Porque ficava mais fácil de pegar água, para usar na agricultura, para usar em alguma coisa, né? Só que os fenícios, ele não tinha agricultura. Ele fazia o comércio através das embarcações, né? Fazia o comércio através das embarcações. Por quê? Porque como lá não tinha um território muito grande, aí não tinha como ele fazer agricultura, plantar alguma coisa. Aí o alimento, algumas coisas, era tudo através do comércio portuário, que era através de embarcação. Como é que era o Império Fenício? O fenício, ele não tinha um governo centralizado. Centralizado é o quê? Ele não tinha um governo que uma única pessoa mandasse. Por exemplo, tinha lugar que só o rei mandava em todas as cidades. Não, no fenício não tinha um poder unificado, uma única pessoa mandando, né? Os fenícios, eles... Como ele não tinha um poder unificado, né? Lá tinha as cidades, que era uma separada da outra. Pronto. Aqui tem uma cidade, ali tem outra, depois ali tem outra. Cada cidade tinha o seu governo. Cada cidade tinha o seu governo. Tinha sua religião. Cada cidade tinha seu governo. Cada cidade tinha sua religião. Cada cidade tinha sua lei. Então, uma cidade não dependia da outra. Porque cada uma tinha sua lei, cada uma tinha sua religião, cada uma tinha o seu governo. E lembrando que lá não tinha um único governo, um único rei que mandava em todos, não. Entendeu? E cada pessoa, como é que se diz? Cada cidade ela era portuária. Portuária por quê? Era perto do mar Mediterrâneo. Porque eles faziam comércio. Então, e essa cidade, elas guerreavam entre si. Elas não eram amigas, não, essa cidade não. Elas guerreavam, brigavam muito entre si. E como eu disse, né? Começou com as cidades-estado, aí foi aumentando a quantidade de população, aí formou colônia. Colônia é como se fosse a cidade maior. A principal colônia é chamada de Cartago. Então, a principal colônia é chamada de Cartago. Então, quando aumentou a população, aí formaram as colônias, depois das cidades-estado. Então, a principal colônia é chamada de Cartago. E voltando a dizer, lá eles não praticavam agricultura não, porque não tinha lugar para plantar. Só faziam o comércio através de embarcações, através do mar Mediterrâneo. Né? Eles faziam o comércio através do mar Mediterrâneo. E lá os fenícios inventaram o alfabeto. O alfabeto com 22 letras. Ele usava o alfabeto para registrar. Ele fazia o comércio, então ele tinha que ter o registro do que ele vendia, do que ele comprava. Aí foi com 22 letras. Aí depois os gregos aperfeiçoaram e colocaram outras letras, né? E como é que era a religião dos povos fenícios? Eles eram politeístas, pois acreditavam em vários deuses. E dizia que os deuses tinham forma humana. Ele dizia que os deuses tinham forma humana, né? Então eles acreditavam em vários deuses. Porque os fenícios se concentravam a atividade marítima. Se tiver essa pergunta lá na prova. Por que os fenícios se concentravam na atividade marítima? O que é atividade marítima? É o comércio marítimo. Os fenícios se concentravam na atividade marítima porque lá não fazia agricultura. Então eles tinham que fazer o comércio para trazer alimento para eles comer. De que forma o alfabeto? Como é que o alfabeto auxiliou os fenícios, ajudou os fenícios? Porque ele ele ajudou a registrar o que eles compravam, o que eles vendiam, essa coisa.
Como os fenícios se organizavam? Como os fenícios organizavam a religião? Ele fazia templos, né? Ele organizava a religião através de templos. Templos é a igreja, né? Faziam os templos para organizar a sua religião. E lembrando que eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. E o que os fenícios nunca... Porque os fenícios nunca foram um reino unificado, né? Porque ele não tinha um rei que mandava em tudo, não. Lá era cidade-estados, né? Lá era cidade-estado. Cada cidade tinha sua religião, sua política, seu governo. E elas guerreavam entre si. E como é que era a sociedade fenícia? Começava com sacerdote, depois era o aristocrata, que era o rei, depois vinham os comerciantes, depois vinham as pessoas que eram livres e, por último, era o escravo. Então, como era a sociedade fenícia? A sociedade fenícia, ela começava com o sacerdote, que o sacerdote era a pessoa mais importante, que era o chefe religioso. O sacerdote, depois vem os aristocratas, que é o rei, a nobreza, depois vem os comerciantes, as pessoas livres e por último os escravos. Então, essa videoaula foi sobre os povos fenícios. Lembrando que eles só faziam o comércio através de embarcações. Por quê? Porque lá não tinha como fazer agricultura, não. Então, essa videoaula foi sobre os povos fenícios.